Tema de hoje, traição. Traição no casamento e agora. É um tema dificílimo, é uma situação extremamente difícil você lidar com a traição, porque somos traídos, obviamente, por aqueles que confiamos, né? É impossível ser traído por quem não confia, por isso é tão doloroso. Para você que está me vendo aí pela primeira vez na sua telinha, eu sou a Jaque Gonçalves e estou em uma nova missão. Ajudar a você a salvar o seu casamento e viver uma história de amor com o seu companheiro. E esse tema é denso porque dói demais, não é? Dói demais a traição, dói demais porque você deposita expectativas de um futuro quando se trata de um relacionamento. Hoje a gente está falando aí da traição no relacionamento. Então você tem aí uma série de planos, de expectativas de futuro, você tem aí um amor depositado, uma confiança, uma parceria. E quando você sabe que descobre, seja de qualquer maneira, né? Claro que tem formas assim mais doloridas ainda, mas não importa a forma com a qual você descobriu, se foi ele que contou, se foi alguém, se flagrou, enfim, a dor é a mesma, é a dor da traição. E às vezes a gente fica perdida, sem saber o que fazer. Por quê? Porque na maioria das vezes ainda a gente ama esse companheiro e a gente tem um misto aí de amor, de raiva. A gente quer saber o que aconteceu, tem uma sensação de culpa e tem um monte de amigas, família querendo ajudar e às vezes acaba atrapalhando, não é? Então é um contexto aí que envolve aí muitas pessoas, às vezes aí já a pessoa que é um casal que já não é mais só um casal, é uma família, é bastante complicado. Então, e agora o que fazer? Olha, já logo de cara hoje, primeiro passo, se tá recente, primeiro passo que você tem que fazer é desabafar, colocar isso para fora. Pessoa errada para você fazer isso é com o traidor, é com seu companheiro. Não é ele a pessoa que você vai desabafar, primeira coisa. Primeiro lugar, a primeira pessoa que você vai desabafar é consigo mesmo. Se tranque no lugar e se deixe sentir essa dor. Viva esse sentimento por alguns minutos, por algumas horas, mas deixa aí sair isso, fica sozinha. Esse é o primeira situação que você deve fazer, é se dar esse tempinho, né? E depois, sim, com a cabeça fria, se possível, você vai e deve conversar com o seu companheiro. O que será que ele tem a dizer? É muito importante essa conversa. Mas antes eu gostaria de passar aí algumas informações para vocês. Equivocadamente, muitas pessoas acreditam que a traição tem a ver com falta de amor, falta de sentimento, quando na verdade não tem relação com sentimento a traição. Não tem relação. Não tem relação. Não é por falta de amor que você é traído. Não é porque você não é amado. Existem inúmeras pessoas que traem e que amam os seus parceiros. Amam. Tem aí uma série de coisas atrás. E vamos dizer que coisas possivelmente pode ser? Vamos falar sobre isso? Vamos lá. A maioria dos terapeutas de casais levantaram a seguinte informação. Quando o companheiro trai ou quando é a mulher que causa aí a traição, comumente tem aí algumas necessidades ou uma necessidade muito importante para o indivíduo que não está sendo suprida. Opa! Já está jogando a responsabilidade para mim, justo para mim, que fui eu vítima dessa falta de confiança, dessa traição. Não enxergue desta maneira, não absorva desta maneira. E sim, absorva numa oportunidade de reflexão. Não, você não é responsável pelas ações erradas do seu parceiro. É claro, é óbvio que é uma falha. Hoje eu até conversando com meu marido em relação a isso, ele disse assim, para mim é uma falha de
caráter, né? E eu concordo com ele em certo aspecto, porque aí um desvio, não só na atitude em si, mas o fato de você ter se comprometido com a sua parceira, né? E ter aí colocado, estabelecido a monogamia, ter estabelecido aí uma relação a dois e depois trair, né? Ter relações aí com uma outra pessoa. Mas o que a gente fala aí da falta de alguma coisa, uma necessidade que não está sendo suprida, né? Às vezes vale a pena a gente refletir, isso até é bom para quem ainda não foi traído, está em um relacionamento. Porque no relacionamento, o companheiro, a gente vai dando dica de coisas que não estão bacanas. Mas é muito importante a gente deixar claro quais são as nossas reais necessidades, aspirações, expectativas dentro deste relacionamento. Quais são os seus planos, os seus objetivos, compartilhar. Mas a necessidade que você precisa, o que é isso? Gente, por exemplo, muitas pessoas precisam que o seu companheiro sejam pessoas carinhosas. O tato, o contato físico para muitas pessoas é fundamental. É uma necessidade. E se essa necessidade não é suprida, muitas vezes, seja em médio ou longo prazo, pode haver a traição, é uma brecha. Então, os terapeutas, eles levantaram esse apontamento das necessidades que não são supridas comumente. É claro, você vai falar, isso é uma desculpa, porque quem quer mesmo não trai, consegue, vai lá, conversa antes. Você tem uma certa razão, concordo com você, porque você estabeleceu ali o diálogo. Só que muitas vezes esse diálogo ele vem em doses homeopáticas, ele vem curto e a gente não percebe, não absorve. Então é muito importante você ter ciência de quais são as necessidades do seu companheiro e ter a ciência que ele tem a ciência das suas necessidades. Você tem que ter essa certeza que as suas necessidades estão claras para o seu companheiro e as necessidades dele têm que estar claras para você. Uma vez essas necessidades estando claras, elas devem ser supridas. Necessidades são necessidades, não é uma utilidade, uma frescura, uma futilidade. Eu quis dizer uma futilidade. Não é. É uma necessidade. E necessidade ela tem que ser suprida dentro da relação. Por isso a importância de você deixar claro quais são as suas. Já a tarefinha aí, independente se você foi ou não traída, se você tem um relacionamento, busque, eu gostaria que você trouxesse quais são as principais ou todas as necessidades do seu companheiro no seu relacionamento, nesse relacionamento. Quais são as suas necessidades neste relacionamento, né? Mas enfim, então, você levantando isso, é só aí para você saber o que poderia ter desencadeado, ter sido estopim para a traição. Não justifica, mas explica o comportamento. E é importante, principalmente, quando a gente quer perdoar. E o perdão não tem absolutamente nada a ver, como eu já disse, com esquecimento. Perdão não tem nada a ver com esquecimento. Perdão tem a ver com a chance que você dá ao outro e a você, às vezes ao relacionamento, que é o caso que nós estamos colocando aqui, de viver uma relação segura, restabelecer aí a confiança. Se você esquecer, maravilha, mas eu te digo, profissionalmente falando, eu desconheço alguém que consiga esquecer essa memória emocional tão forte. Não conheço, a não ser que tenha tido aí alguma doença. É muito difícil, quase impossível. Seria realmente um milagre, uma dádiva de Deus o esquecimento. E muito menos você vai deixar de sofrer as consequências da traição, ainda que você perdoe.
Consequências essas sofridas tanto por você, vítima da traição, quanto pelo seu companheiro ou traidor. Tá? As consequências, elas vão ser vividas por vocês. Quais são as principais consequências de uma traição? Óbvio, na cara já, reconstruir aí a confiança. E esta é uma das é o mais difícil de se reconstruir. Por quê? Porque depende de você se colocar em prova novamente. Porque para você restabelecer a confiança, não há outro caminho, a não ser aquele que você dá a oportunidade ao outro de provar que é confiável novamente. E esse exercício é muito difícil, porque você fica insegura, certo? Ok. Então, como é que a gente faz? Eu vou falar para vocês ao longo como é que a gente faz para restabelecer essa confiança. Mas antes, eu queria voltar um pouquinho e passar aí um pouco para vocês essa situação de como superar. E agora? Aconteceu a traição do seu relacionamento e você quer superar. Algumas perguntas precisam ser respondidas. Você quer superar essa traição? Por qual motivo? Porque você ama, realmente quer reconstruir esse relacionamento, ou porque é conveniente, ou porque você tem vergonha, ou porque você tem receio de como será a sua vida sem esse companheiro. Qual é o real motivo que você quer reestabelecer a confiança nesse relacionamento? Qual é o real motivo que você quer superar, para você querer superar essa traição? Olha só, como eu disse, você pode sim perdoar, mas você não vai esquecer. Você pode sim querer estar junto, mas você não vai esquecer. Então, você tem que entender que isso é um processo que requer algumas escolhas importantes. E essas escolhas têm que ser já colocadas no início. No início. Quando acontece aí a traição. Qual é o real motivo para você querer perdoar essa traição? Muitas pessoas acreditam que perdoar tem a ver com dar a chance realmente de viver junto. Não, perdoar dá a chance de restabelecer a confiança, é você tirar esse rancor de dentro de você, essa dor, e seguir. Mas seguir, seja juntos ou seguir separados. Porque perdoar não necessariamente significa que você vai viver esse relacionamento novamente. Porque às vezes as consequências dessa traição são tão difíceis, às vezes esse impacto da traição é tão forte que ele de fato destrói. Como chama aquele que você joga o boliche? É strike? Pelo amor de Deus, me diz se é isso, que eu não sei. Mas enfim, você derruba todos os pininhos de uma vez só. Então o impacto às vezes de uma traição é tão grande que ainda que você queira de verdade continuar no relacionamento, você não consegue. Por quê? O que acontece? Que impacto é esse? Seus valores, seus princípios, o código combinado que tinha entre vocês de fidelidade. Usualmente isso acontece quando o parceiro, quando a parceira bandeira aí a fidelidade. Quando ele sempre bandeira, eu sou um cara fiel, você pode confiar em mim. E ele tenta demonstrar constantemente que é
digno da confiança. Então, quando você descobre a traição, o impacto é tão grande que ainda que racionalmente você queira ficar nesse relacionamento, você não consegue. Mas isso não tem nada a ver com perdão. Não tem nada a ver com superar. Você pode superar uma traição e não estar mais nesse relacionamento. Você pode perdoar e não estar mais nesse relacionamento. Então, o mais importante você entender é por que você quer perdoar, se é para restabelecer essa confiança e viver com esse companheiro, ou se é para você exclusivamente só deixar de carregar essa dor, porque isso é muito importante, né? Quando eu ouvi, aí teve uma live que eu fiz e que, nossa, lembro agora quantas mil visualizações já, e tem, eu acho que o vídeo, a live que tem mais comentário, eu falei sobre o perdão, isso indifere se era relacionamento amoroso, enfim, falei sobre o perdão, e muitas direcionaram aí para a traição, e eu fiquei estarrecida com a quantidade de pessoas que disseram: eu não vou perdoar, eu não consigo perdoar, eu não quero perdoar. Como se perdoar fosse uma punição, como se não perdoar, né? Fosse uma punição para o companheiro. Olha o equívoco. O fato de você não perdoar não é uma punição para o seu companheiro, é uma punição para você. Porque é você quem vai carregar esse amargo dentro de você, esse rancor. Porque quando a gente não perdoa, a gente deixa aqui na nossa memória presente essa situação, essa dor, e a gente traz essa situação constantemente para a nossa vida. Constantemente para a nossa vida. Então, quando você diz eu não vou perdoar, eu não quero perdoar, você está dizendo eu não quero me livrar dessa dor. Eu não quero me livrar deste castigo que me pune diariamente. É isso que você está dizendo. Porque, como eu disse, perdoar não tem nada a ver com esquecimento, não tem nada a ver com não sofrer as consequências, não tem nada a ver com você não estar mais nesse relacionamento, estar no relacionamento. Isso é uma outra opção que você vai fazer. Perdoar é opcional. Perdoar não vai acontecer também como um sentimento que você vai acordar, deixar o tempo passar e você vai acordar num belo dia e vai, olha, perdoei. Não, isso não vai acontecer, é um processo. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras pessoas menos facilidade, mas todas passam por um processo. E o grau de facilidade tem muito a ver com o tamanho deste sentimento para com esse companheiro. É claro, eu fui traída no meu primeiro casamento, eu vivo meu segundo casamento há 11 anos, mas eu fui traída no meu primeiro casamento por, assim, cornos internacionais, assim, foi uma avalanche, não foi nenhuma, nem duas, não foi só um caso, foram diversos, só que eu já não o amava mais, embora eu tenha tido o impacto da traição, porque era uma pessoa que bandeirava a fidelidade, que me exaltava, que eu era o máximo, enfim, e aí era uma pessoa que me traiu, não no meio do relacionamento, não no fim do relacionamento, mas o relacionamento inteiro, 7 anos de união, 7 anos de traição. Né? E eu consegui perdoar. E para mim foi muito fácil, não vou mentir aqui para vocês, não serei hipócrita, foi muito fácil. Chorei acho que um dia. Chorei, né, porque tem aquela questão também da dor, né? Porque independente disso eu tinha um bom relacionamento, sabe? Eu tinha, para mim tava bom, tava bom. Enfim, então eu senti o impacto, mas o que aconteceu? Por que foi fácil? Acho que 2 dias depois eu já estava dançando aí na balada, inclusive aí minha amiga Vivi já estava na balada comigo. Por que isso? Porque eu não tinha mais aquele amor e eu não sabia disso. Olha que importante. Eu não sabia disso. Eu achava que eu estava emocionalmente naquele casamento, naquela união. E eu descobri que eu não estava mais. Eu não estava mais. Então, se nós fôssemos aí fazer um raio-x do que aconteceu, eu já não estava suprindo, sim, algumas necessidades desse relacionamento. Porque eu estava com foco, né? Porque eu estava muito focada no meu trabalho, eu estava aí
nesse meio aí do comportamental, do estudo comportamental, eu estava com um outro foco, e por mais que eu ainda estivesse envolvida no relacionamento, já não era mais a minha prioridade. Ah, então a culpa foi sua. Não, porque a escolha da traição foi dele. Ele poderia sim vir e falar, olha, tá acontecendo isso, eu tô sentindo falta disso, enfim, não teve. Porque é mais fácil, né? Então, foi mais fácil para mim também, porque já não tinha mais essa emoção. Mas quando você tem o amor forte, é muito mais difícil, é claro, você superar, inclusive você perdoar. Primeiro por quê? Primeiro pelos equívocos de conceitos, né? Como a gente falou aí, você acredita que o perdão é uma punição para o outro, como eu te disse ali na outra live, o pessoal não perdoa, é uma punição para o outro, e não é uma punição para você. Então, como que você faz? Como que você faz para superar? Trair e agora? Há duas situações importantíssimas, e não dá para falar numa tacada só, como se fosse assim um único pacote. E agora, é a resposta que eu vou te dar, para você que quer viver ainda uma história de amor com esse companheiro, e depois eu vou falar para você que quer perdoar, quer se livrar desse sentimento, mas você não quer mais viver com esse companheiro. De prima, já quero dizer para você que você pode perdoar independente de quais serão os seus próximos passos, do que você vai querer seguir. Se você vai querer seguir, ficar no relacionamento ou não estar no relacionamento, tá? Você pode e deve perdoar por cima, nem por ele, ok? Mas vamos falar com você que quer perdoar e quer viver esse relacionamento. Vamos falar aí. O que você vai fazer? E agora, o que eu faço? Primeira coisa, como eu disse para você, era você ter desabafado, né? Se isso não está tão recente, você já deve ter desabafado. E aí tem alguns cuidados que a gente deve ter do desabafo. Porque às vezes os amigos, eles querem nos ajudar. As amigas, elas tomam a nossa dor. Eu vou até falar sobre isso. Elas tomam as nossas dores. Elas se colocam na pele, no lugar da gente. E a gente fica aí tendo conselhos de pessoas que começam a ter o mesmo nível de intensidade emocional que o nosso. E como eu já expliquei para vocês, quando a gente está com as nossas emoções tão afloradas, quando a gente está com esse sentimento aí tão aflorado, né? Com essa raiva, com essa angústia, com essa dor, esse calor, esse momento, a gente perde um pouco do nosso poder de raciocínio lógico. Lá vem de novo o córtex pré-frontal. Ele perde a sua parte da sua potência. E aí a gente perde a condição da gente racionalizar de uma maneira coerente e assertiva. E este é o momento que você vai precisar disso, né? Para saber aí que situação tomar. Então os amigos, eles às vezes entram nessa emoção junto com a gente e querem apenas nos fazer com que a gente se livre dessa dor. Eu passei por isso. Eu costumo dizer assim, costumo dizer não, mas enfim, eu fui uma má amiga para uma amiga minha. Porque quando ela veio me contar que o companheiro dela havia traído, é uma amiga, que para mim é quase uma irmã. Então, quando ela contou, eu queria ter uma dose e fuzilar o indivíduo. Jaqueline, mas não é você, amiga, que tem aí o conhecimento comportamental, o equilíbrio. Pois é. Na mesma hora que falei, querida, tem um monte de portfólio novo por aí. Deu um pé nesse Zé, né? Então, assim, por quê? Porque naquele momento eu me coloquei ali na hora no lugar dela. E eu perdi o meu raciocínio lógico. Então, eu não fui uma boa amiga. Então, quando você desabafar, cuidado com as interferências alheias. Cuidado com as interferências alheias. Ainda que essas interferências tenham aí, como eu falei para vocês, eu amo essa minha amiga. Então, ela para mim, assim, para mim aquela traição foi comigo. Então, eu tinha total boa intenção, mas não fui assertiva. Não fui. Não foi. Sorte dela que não me ouviu. O que acontece? Essas pessoas, elas têm sim
condição de ajudar você, mas você pode pedir naquele momento, olha, eu só preciso do seu abraço, eu só preciso do seu apoio. Ainda está muito confuso na minha cabeça, ainda está muito confuso dentro de mim, eu só quero o teu abraço. E ainda que você se sinta na necessidade de ouvir, porque a gente fica, né, com essa necessidade de ouvir a opinião do outro, se contenha, para não ser influenciada negativamente. E quando eu digo negativamente, não é influenciada para terminar o relacionamento ou para continuar no relacionamento. É ser influenciada para não tomar as atitudes certas, ok? E quais são essas atitudes certas? Depois que você deixou isso passar, que você desabafou, é importante você desabafar, você automaticamente, eu sei, você vai começar a pensar aí aonde você errou, qual foi a brecha que você deixou para que isso acontecesse. É comum. E eu não vou dizer para você não fazer isso. Faça isso. Mas não com apontamento para você. E sim com apontamento para o relacionamento. O que você enxerga que realmente poderia fazer a diferença nesse relacionamento, poderia ter tido mais amor envolvido, que poderia fazer com que a cumplicidade fosse potencializada. Você não acompanhou, se você não acompanhou, deve assistir a live Os 3 Pilares para um Relacionamento Feliz. Relação amorosa, tudo que envolve o amor, o tato, relação sexual, tudo que envolve o amor, o carinho. Então, a parte, o pilar da relação amorosa. O pilar da empatia, que é você enxergar as necessidades do outro e agir de acordo. E o outro pilar, eu até tinha escrito, porque eu fui bolar aqui ele é tão abrangente, que é a sua satisfação do seu nível de vida, da sua individualidade de vida, nível de satisfação. Como está a sua vida? Você tem que estar. Então, são 3 pilares. O indivíduo, cada um no relacionamento, deve estar feliz nas áreas da sua vida. Então, quando você parar, e esse é o momento para você pensar e olhar o seu relacionamento com foco nesses 3 pilares. Porque aí você vai enxergar as brechas, aí você vai enxergar também as necessidades do relacionamento e trazer também as necessidades do seu companheiro, as suas necessidades. Lembrando que eu estou falando para você, mulher, que teve a traição no seu relacionamento e quer viver ainda uma história de amor com o seu companheiro, você quer superar essa situação, tá? Então você tem que fazer isso. Agora, é importante você entender que se isso for recente, você, paralelamente a isso, você tem que trabalhar um pouco isso em você, essa emoção, tá? E como que você vai trabalhar isso? Primeira coisa, cada um reage, age, sente de forma diferente. Embora possamos viver aí, todas nós aí, né, que sofremos a traição, embora nós estejamos envolvidas na mesma situação, nós não temos as mesmas reações emocionais e nem sentimentais. Ainda que tenhamos vivido cenários semelhantes, as nossas reações podem ser extremamente diferentes. Isso engloba aí uma série de coisas, como você enxerga a vida, como você enxerga você, como que estava esse relacionamento, como você absorvia, como estava o seu sentimento, enfim, engloba uma série de coisas. Então, é importante você parar e refletir sobre isso. Um outro ponto que você deve, neste momento também, né, paralelamente a isso, você vai aí se conhecer, você vai trazer quais são aí as suas dores, as suas necessidades nesse momento. Você também vai parar e vai começar a cuidar de tudo isso que afetou você. Então, primeiro, como eu disse, você vai se perceber, né, o que essa traição impactou de fato em você.
Ela te desestabilizou, mas aonde? Ah, obviamente, na confiança. Ok, isso, ok. Mas lá, o que mexeu tanto com você? Onde está doendo mais? É onde você vai prestar atenção. Então, junto com isso de você enxergar as necessidades do relacionamento, do parceiro, tentar levantar as brechas, você vai cuidar um pouco de você. Você vai dar um tempo para você ir conversar com seu parceiro. Ah, eu sei que é difícil. Porque a gente tem ali, né, aquela ânsia de falar com a pessoa. Por que que você fez isso? Onde foi que eu errei algumas vezes, né? Como você teve essa coragem de me trair? Por que que você não me procurou? Enfim, cada um reage aí de alguma maneira. Mas, enfim, dá um tempo. Porque o ideal para você ir conversar com ele é quando o seu nível emocional já está um pouco mais baixo. Porque quando a gente sofre esse impacto, né, a gente tende a ficar, eu chamo de, a gente, da área do comportamental, a gente chama de inundado. Então a gente fica assim, realmente, com as emoções muito afloradas, nós ficamos, claro, cada um dentro da sua realidade, mas a gente fica aí, tende a ter aí reações muito mais rápidas e muito mais intensas, obviamente, por esse cenário. Então você deve esperar essa água baixar, tá? Inclusive é daí que vem esse ditado, tá? Deixa a água baixar, deixa para depois você ir conversar. Ah, mas se eu deixar demais, ele já vai estar com a outra. Ele não traiu você por falta de amor. Isso você pode ter certeza, na maioria das vezes. Não foi falta de amor, tá? E tem aí muitas justificativas, né? Não, talvez não são justificativas, mas são explicações, né? Explicações. Como eu disse, aí algumas necessidades não supridas, a necessidade de estar aí impondo a sua autoconfiança. Então, às vezes, aí são pessoas que, no fundo, têm uma certa dificuldade com a sua autoestima, com a sua autoconfiança, e aí ela tem que exercer aí o poder de sedução o tempo todo. Então, tem aí uma série de explicações que podem ser aí colocadas para tentar justificar a traição. Mas o que deve se levar em consideração é o que você quer fazer. E como eu disse nesse primeiro momento, nós estamos falando para você que quer restabelecer essa união, que quer restabelecer a confiança dentro desse casamento, certo? Então você vai esperar. Se você quer, espera para conversar. Já que eu já fui falar e ainda não acertei as coisas, a gente está super estremecido, a gente não conseguiu se restabelecer em absolutamente nada, tá um clima horroroso, enfim. Então, você ainda não conseguiu ter a conversa que deve ter. Por quê? Porque a conversa ela tem que ser assertiva. Não quer dizer que vocês vão sair dessa conversa se abraçando. Não é isso que eu estou dizendo. Não, não é isso. Mas essa conversa ela tem que ser franca. Ela tem que ser honesta. E o que deve ser levantado nessa conversa pós-traição? Primeira coisa, você estará lá na ânsia de ouvir. Me perdoe. Não é? Você, você vai, você precisa, talvez você esteja com a camiseta, diga perdão para mim, né? E eu gostaria de tirar de você essa expectativa. Espera, porque o que acontece? O homem, ou quando a pessoa trai, a pessoa que traiu, ela tem ciência que ela traiu, ela tem ciência que ela pisou feio na bola. Ela está envergonhada, ela está constrangida, ela está acuada. E o que acontece quando nós estamos assim? Na maioria das vezes ficamos na defensiva. Por quê? Porque por mais que sejamos nós as vítimas da traição, eles também se sentem aí vitimados por essa situação e encurralados. Já está se sentindo super
pressionado pela situação em si. Então, dificilmente você vai ouvir um perdão de cara. Às vezes acontece. Ótimo, ótimo. Porque isso te ajuda bastante, bastante. Você precisa ouvir. Ok? Se você não ouviu ainda, não se preocupe, você vai ouvir. Mas pedir perdão não quer dizer que é um passo que já está começando a restabelecer essa confiança. Não. Por isso que eu estou dizendo para você, olha, cuidado com essa ânsia de você querer que ele te peça perdão. Porque, sinceramente, essa não é a coisa mais importante nesse primeiro momento. Essa conversa é para você levantar junto com ele o óbvio, o que aconteceu. Por que houve a traição? E óbvio, pelo amor de Deus, se controle, se segure e não me entre nos detalhes. Não faça isso com você. Esse é o momento de você querer saber o que aconteceu no seu relacionamento para ter ocasionado a traição. E não os detalhes de como foi. Pelo amor de Deus, não faça isso com você. Segure a onda. Segura. Ok? Segura. Então, você tem que, junto com ele, levantar essas necessidades do relacionamento, o que aconteceu. Depois de vocês fazerem isso, conversarem sobre as necessidades, o que aconteceu, aliás, depois não, durante, é importante você saber que não é o momento para se debater. Se ele começar a falar as necessidades dele, o que ele julga que estava faltando nesse relacionamento, que talvez tenha sido a brecha do relacionamento, e você ficar ali debatendo, você vai calar o seu companheiro. Então, nesse momento, é o momento de engolir o que ele está sendo dito. E quando eu digo engolir, é no sentido de não falar e não de concordar. No entanto, eu gostaria de falar uma coisa para você. Necessidade não cabe concordância do outro. Não cabe. A minha necessidade, ela tem que ser suprida. E ainda, independente do meu marido concordar ou não, e vice-versa. Necessidade é isso. Eu tenho a necessidade, tais necessidades no meu relacionamento. E são essas. Então você precisa ouvir apenas. E se dar um tempo de absorver, de entender, de compreender. E não é para você, não estou dizendo que você tem que ficar muda. Estou dizendo que você não tem que ficar debatendo as necessidades. Ok? E nesse momento, eu sei que é difícil, mas você precisa ter o equilíbrio. E como fazer, Jaque, para ter o equilíbrio? Eu vou ter que entrar aí numa área um pouco mais delicada. Independente da sua religião, eu convido você a exercer a sua fé. Tá? Por quê? Porque o equilíbrio, a paz de espírito, ela é importantíssima para essa conversa. Ela é importantíssima para você restabelecer a confiança no seu relacionamento. Inclusive, na área, lá na live que eu falei para vocês, né, qual o nível de satisfação da sua vida, tem lá a espiritualidade, como anda a sua fé. Aproveite esse momento, né? Tem um amigo meu que é pastor, o Padre Marcelo também fala isso, que assim, tem gente que procura Deus quando tá com problema, só depois esquece. Olha, eu não sei como está a sua espiritualidade, a sua fé, mas esse é o momento, aproveite, não tem problema que você está indo aí por conta da dor. Não importa se você está indo pela dor, pelo amor, enfim, mas desenvolva a sua fé aí, a sua espiritualidade, se aproxime, viu? Isso nos fortalece. Eu não sei o que seria da minha vida, eu não sei como eu superaria o pós-traição se não fosse a minha fé. Porque, como eu disse para vocês, eu não sofri o impacto, eu não fiquei assim, não sofri, né? Não sofri. Mas eu tive aí consequências após a traição. Não estou falando só da parte financeira, é todo um conjunto, porque quando você tem um relacionamento, você que tem um relacionamento, você sabe tudo que engloba um relacionamento. A parceria, a vida a dois, os planos, e aí tudo desmorona.
Eu não consegui, porque, como eu disse, eu já não tinha mais amor, ainda com a traição, não queria. E eu, o que que eu fiz? Nessa hora me senti perdida. E quando a gente se sente perdida, o melhor caminho a ter é a sua fé. É a sua fé. Busque a Deus. Busque a Deus orientação, o seu equilíbrio, a sua paz. Exerça isso. Bom, isso, eu abri esse parênteses, porque é importante esse estado de equilíbrio que a fé ajuda muito a ter, tá? Ajuda muito a ter. E quem sabe, com o passar disso, você já não desenvolva ainda mais a sua fé, e aí você continua, seja qual for a sua religião, você começa a ser uma pessoa religiosa. E olha, isso aí que eu vou falar sobre isso em alguma live aí, para a gente falar sobre a espiritualidade, a importância da fé na nossa vida, em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida. Isso independe de religião, tá bom? Cada um tem a sua e tá tudo bem, tá? Porque eu não conheço uma religião que não pregue o amor, que não pregue o amor a si, o amor ao próximo, que não pregue o bem, não é? Então tá tudo bem. Mas enfim, essa conversa, você precisa, além de ter aí a paz de espírito, então você precisa se dar um tempo para isso. Você vai trazer essas necessidades, você vai ouvir do seu companheiro. E quando você estiver nessa conversa, você também deve colocar quais foram os seus sentimentos com tudo isso, o que você sentiu, o que você está sentindo, o que você está passando. E pergunte para o seu companheiro: você está disposto a me ajudar a cicatrizar, a ir curando essa ferida que abriu dentro de mim com essa traição? Você está disposto? Se ele disser que sim, se ele pedir o tempo, enfim, respeite. Se ele disser que não, é duro de ouvir. Ai, é duro, mas respeite. Talvez em outro momento, ou nesse momento, você possa até perguntar o porquê, se ele disser um não. Por quê? Qual o motivo? Se ele disser para você que não a ama mais, não é ainda o momento de você desistir. Por quê? Porque às vezes, como eu disse para você, ele pode estar na defensiva. Ele tá com medo de dizer que ama, tá com medo de tentar e você pegar e olhar bem pra cara dele, mas eu não te quero mais. Então espera, porque como eu disse, você tá ali, eu tô aqui, eu tô te ensinando. Eu te ensinei como você fazer uma DR. Você sabe que para qualquer conversa difícil você tem que se preparar para essa conversa. Então você já sabe de tudo isso, você se preparou para essa conversa. O seu parceiro não, ao contrário, ele está sendo pego aí, né? De surpresa, está acuado. Então, você entenda isso e perceba, eu sei que é difícil, mas respira. O objetivo desta conversa é, de fato, trazer aí quais foram as brechas. E a pergunta que não quer calar: você está disposto a não me trair mais? A romper com essa outra pessoa? Ou, se não for um caso, for só uma escapada, a não escapar mais, a não me trair mais? Se ele disser sim, você entenda que ainda assim é um processo. Se ele disser não, você espera, porque pode ser que ele esteja na defensiva. Então espera. Espera. E nesse momento, após você ter esse diálogo, não é o momento certo para você ir ter opiniões alheias. Quer ter opinião alheia? Se você é evangélica, vai com o seu pastor. Se você é católica, vai com o padre. Procure o seu guia espiritual, porque ele tem aí uma sabedoria que a gente naquele momento não tem, e tem a imparcialidade. Busque alguém de fora que tenha sabedoria. É uma saída. É uma alternativa assertiva para você ter. É uma alternativa assertiva. Ou então, um amigo, uma amiga mais velha,
sabe, que você sabe que tem um perfil que não é aquela pessoa que põe lenha na fogueira, porque nesse momento tudo que você não precisa de alguém que põe lenha na fogueira, ainda que esse alguém tenha as melhores intenções do mundo. Como eu disse pra você, eu sem querer coloquei lenha na fogueira no relacionamento da minha amiga, porque eu falei assim, pelo amor de Deus, cai fora disso, eu tô me doí por ela, enfim, tem tudo um monte de coisa, tinha um monte de coisa envolvida. Então eu não fui assertiva. Não fui. E a minha intenção era a melhor do mundo. Eu a amo. Isso era a melhor do mundo. Mas não fui. Então é importante nesse momento você entender que você não vai procurar seus amigos para falar, nem sua melhor amiga. Sua melhor amiga, seus amigos, você tem a deles o abraço, o carinho, o afeto, o apoio. Não a palavra. Não a palavra, que pode aí não ser assertivo, pode não ajudar. Depois que você tiver essa conversa, não espere que tudo mudou, ficou normal, não. Depois que você tiver essa conversa, é importante vocês estabelecerem alguns códigos, algumas táticas para vocês ficarem juntos. Algumas táticas, tá? Quais são as principais táticas para restabelecer a confiança? A comunicação é uma das principais. Vai ter que ali alinhar a comunicação. Você vai ter que deixar mais claro não só as suas necessidades, mas quais são as suas preocupações em relação a este comportamento. Entenda também o seguinte, que o processo de perdão, de restabelecer a confiança, como eu disse, é um processo, e para isso você precisa dar a ele a oportunidade dele demonstrar que é digno da confiança. Não é fácil, mas você tem que dar esse espaço, não vai acontecer de vocês restabelecerem a confiança. O tempo, ele contribui, mas ele não vai fazer o milagre. O tempo não faz milagre, ok? Então, o tempo, ele vai ajudar a amenizar aquela dor, o sentimento, mas ele não vai restabelecer a confiança. A confiança é restabelecida através de atitudes. E atitudes de ambos. Atitude de você deixar com que o seu companheiro exerça a vida dele sem todo o tempo tá com aquele selo de tô de olho em você. Então você precisa deixá-lo viver a vida e deixar que ele mostre para você que ele é digno da confiança novamente. Mas é muito difícil porque eu tenho medo dele me trair de novo. Eu sei disso. Mas se você quer restabelecer a confiança, você tem que passar por esse processo. E não adianta colocar GPS, aplicativos para saber onde está. Não. E muito importante, cuidado com as falsas intuições, sabe? Um exemplo que eu vou te dar mais fácil. Vamos supor, a pessoa falou que ia chegar às 7 do trabalho, e deu 7 horas, 7h10, 7h15, ele não chegou, você já começa a falar, já tá com outra. Não. Pega o telefone, liga, espera chegar, conversa. Um dos códigos que deve ser colocado, como eu disse, é a comunicação. Então, olha, se você vê que você vai se atrasar, liga para mim, manda uma mensagem para mim, conversa comigo. Tem que deixar claro para o seu companheiro que esse é um processo, que você está disposta sim a deixar com que ele viva a vida dele para que ele mostre que ele é digno da sua confiança de novo, mas que para isso ele também tem que estar disposto a demonstrar que é uma pessoa confiável, ele tem que estar disposto a passar por esse processo que não é fácil. Muitas vezes você vai ficar mais desconfiada, você vai fazer mais perguntas, você vai ficar mais carente, ok. Ele tem que ter ciência disso e precisa estar disponível para isso. É importante você entender e aceitar se ele não estiver disposto. Já que o que eu faço se ele não estiver disposto? Aí você tem que dar 2 passos para trás, porque não tem como restabelecer a confiança só com o tempo. A confiança ela é restabelecida quando você dá a chance à pessoa a viver a vida dele e mostrar que ele é digno da sua confiança novamente. E ele tem que estar disposto a passar por esse processo junto. Então, nada mais certo do que vocês estabelecerem aí alguns códigos de comunicação, alguns códigos dentro desse relacionamento.
todo casal tem os seus códigos, né? E o que são esses códigos? São coisas, são ações, são comunicações que funcionam exclusivamente no relacionamento de vocês. Então, esses códigos, com a traição, eles não serão refeitos. E o seu companheiro, ele precisa aceitar querer passar por esse processo. Não adianta também você pegar e falar assim, quer saber, o tempo vai cuidar disso, eu não vou mexer mais nisso, eu não quero nem falar sobre isso. Você fingir que isso não aconteceu não vai ajudar em absolutamente nada. Por quê? Porque essa mágoa, essa dor, ela vai ficar aqui, a confiança vai ficar aqui, a desconfiança vai ficar em você. E aí qualquer coisinha vai ser sempre uma coisona. Você vai ter um nível de irritabilidade, de impaciência com seu companheiro gigante. Ele dificilmente será prioridade na sua vida. O seu relacionamento não será prioridade na sua vida se você não resolver isso, não encarar isso de frente. Fingir que o problema não existe não significa que ele vai deixar de existir. O tempo não faz isso. Então você precisa encarar isso de frente e o seu companheiro precisa estar disposto. Se ele não estiver disposto, desculpa. Não tem o porquê você tentar salvar um casamento se não for para viver uma história de amor. Então ele precisa estar a par com isso. Ok? Ok. Não esqueça. É necessário você levantar quais são as necessidades do seu companheiro no seu relacionamento. Você tem que ter claro quais são as necessidades. Necessidades são para serem supridas e não para serem entendidas. E você tem que passar quais são as suas necessidades no relacionamento. E elas também, óbvio, precisam serem supridas. Não deixem margem, não deixe as necessidades sem suprimentos, porque elas são brechas. Ah, então é uma desculpa, então isso é justificativa para ele me trair? Não, não é uma justificativa, mas explica. É uma brecha. Ainda que você não goste de ouvir, é uma brecha. É uma brecha. E não sou eu que estou dizendo. Eu não estaria aqui. Hoje eu me preparei um pouco mais para essa live. Eu confesso que muitas vezes eu não me preparo. Mas hoje eu me preparei um pouco mais, porque também tenho ali como mulher alguns conceitos em relação à traição muito grande, né? Muito forte. E eu não posso trazê-los aqui porque eles não são assertivos. Eu não falei para você que eu não fui assertiva? Então, assim, é unânime entre os terapeutas de casais. As necessidades precisam ser supridas, necessidades que não são supridas são brechas sim para traição. Não são justificativas, porque sim, o companheiro pode ali conversar com você, pode falar, olha, então vale ali voltar ao que eu disse antes. As comunicações, às vezes, elas não são ouvidas porque elas são feitas em doses homeopáticas. Então vale a gente ouvir o que o parceiro está dizendo. Se ele está dizendo, olha, você está muito ausente, olha, você é muito, parece estar mais fria, enfim, ele está expondo para você algumas necessidades e você está deixando isso passar. Aí você espera acontecer a traição para mexer em alguma coisa. Dá para fazer? Dá para fazer. Vai ser mais difícil, mais doloroso, mas dá para fazer. Então, e já que aconteceu, e você quer restabelecer, viver uma história de amor de verdade, não de mentira, encare esse problema de frente e resolva. Como você resolve isso? O primeiro passo é você trazer as necessidades desse relacionamento, as suas necessidades, somadas às necessidades deles e entender que ambos terão que cumprir as necessidades do parceiro, as necessidades do relacionamento, tá? Lembrando daqueles 3 pilares da live anterior que eu coloquei, os 3 pilares principais para o relacionamento. Com certeza, uma das necessidades de vocês estarão aí em cada pilar, sem chance de errar, ok? Então vale a pena sim você enxergar, conversar e trazer e suprir essas necessidades do relacionamento. Outro passo é viver. É deixar realmente as coisas acontecerem, a pessoa ter a chance de ir restabelecendo a conexão da confiança com você. Você vai ver que conforme você vai vivenciando, você vai experienciando o quanto o seu companheiro ele está se esforçando para restabelecer a confiança, a sua confiança sim será restabelecida. Mas depende também de você, não só das ações dele. Primeira coisa, você precisa querer
restabelecer. E como eu digo sempre, querer significa que você está disposta a passar pelo processo. E não só cruzar os braços e esperar as coisas acontecerem. Não vai funcionar. Pode funcionar por um período, mas não por um período longo. Por um período, não por um período longo. Então, se você quer um período longo com seu parceiro, não deixe as coisas só acontecerem. Tome posse, pegue as rédeas desse relacionamento e conduzem na direção a qual você quer chegar, tá? Para você aí que quer perdoar. E mais uma vez, o perdão não tem nada a ver com esquecimento. Esquecimento é uma dádiva de Deus. O perdão não tem nada a ver com não sofrer as consequências dos atos. Tanto você quanto o seu parceiro, quanto o relacionamento sofrem consequências dessas ações. Não adianta você fingir que elas não acontecem, porque isso não significa que elas não existam. Ok? Fechar os olhos não adianta nada. É igual o meu filho, o Otávio, né? Ele, quando tem medo, ele tá no escuro, o que ele faz? Ele pega e fecha o olho. O escuro continua ali. Ele não vai sair só porque você fechou o olho. Ao contrário, neste caso vai ficar ainda mais escuro. Não adianta você fechar os olhos e esperar passar, porque isso é uma fantasia, uma inocência de criança. Você é adulta. Não funciona mais. Não funciona mais. Tá? E, por último, não menos importante, você precisa cuidar de você. Focar em você. Enxergar, parar para pensar, refletir. Depois dessa onda, desse tsunami que é a traição no seu coração, na sua vida, quais foram os estragos que ficaram dentro de você? Busque isso e resolva-os. Às vezes você vai precisar de uma ajuda psicológica para isso. Às vezes você vai precisar. Às vezes só o abraço do amigo, às vezes só você colocar a linha comportamental, que é o que eu te ensino aqui, às vezes não é o suficiente. Você talvez, para essas feridas, você talvez precise de uma ajuda. Você precisa aceitar que você tem essas feridas, que o tsunami passou, que você hoje vive em um mar bacana com seu companheiro, mas que ficaram aí alguns estragos. E eles precisam ser resolvidos. Porque senão, quando você menos esperar, pá, isso vai explodir no relacionamento, vai explodir em vocês. Ou então você fica aquele nível de irritabilidade muito grande, você não sabe por que você tá tão impaciente com o companheiro, com o relacionamento, tá? Então se cuide, olhe para você e enxergue quais foram os estragos. Já que não tiveram estrago em mim, você não está analisando. Eu duvido. Não existe isso. Só se não há sentimento algum no relacionamento. E que você, para isso você tem que ter nenhum sentimento pelo seu parceiro. Para isso você tem que ter uma autoestima elevadíssima, inabalável. Porque senão... E às vezes a gente acaba deixando assim. A gente nem analisa, coloca foco em outra coisa, seja no trabalho, seja na realização de um sonho. E aí você deixa isso de lado, por quê? Você está fechando o olho. Você está inocente igual o meu filho Otávio. Você está fechando o olho achando que as coisas vão passar. E não vão, ok? Não vão. Então é preciso aí um processo. E vale a pena. Porque se você passar por esse processo, se você entender, trabalhar esses 3 pilares que eu falei para você anteriormente, se você trabalhar esses estragos que esse tsunami da traição causou em você, se você permitir que o seu companheiro viva a vida dele, vá mostrando ao longo que ele é digno da sua confiança, se você viver a sua vida apesar do medo de ser traída de novo e deixar esse medo indo embora conforme as coisas vão acontecendo e você vai vendo que, olha, ele está sendo digno dessa confiança, olha, eu não serei traída novamente. Enfim, se você permitir isso, você vai ver que sim, você vai sentir essa superação chegar na sua vida e com certeza o relacionamento de vocês ficará ainda mais forte, a união ainda mais estabelecida. Sabe por quê? Porque é quando há um estrago grande desses, quando o tsunami passa, você tem 2 opções. Ou você vai embora da cidade, ou você reconstrói ainda mais forte, para quando vier uma tempestade forte dessa,
não vai abalar, não será um tsunami no seu relacionamento. Então, quando as crises vierem, quando algumas necessidades acontecerem, vocês estarão ainda mais fortes, mais unidos, porque com isso tudo tem um lado positivo. Se você fizer certo, você vai restabelecer a confiança e assim, junto com ela, você vai restabelecer, fortalecer e até às vezes construir alicerces importantíssimos para o relacionamento de vocês. E vocês estarão ainda mais fortes. Acredito nisso, acredito nisso. Eu acho, olha, sinceramente, se você me perguntasse isso alguns anos atrás, eu não diria isso para você. Não, há alguns anos atrás, com certeza eu não diria isso para você, eu não acreditava nisso. Mas estudando, vendo, ouvindo, vivendo, a gente vai amadurecendo. Eu não só acredito como isso é um fato. Os números, as estatísticas mostram, tá? E para você que quer só perdoar e não viver um relacionamento, a única diferença é a sua escolha final. É você vai viver esse perdão e como que você vai fazer para restabelecer a confiança? Essa confiança restabelecida não é entre você e o parceiro, uma vez que você não quer mais tê-lo na sua vida, mas é uma confiança que você tem que restabelecer dentro de você, para você não levar essa insegurança para um outro relacionamento. Então você precisa trabalhar a autoconfiança em você e enxergar assim, fazer as análises. O caminho é quase muito parecido. Você vai levantar as necessidades, as falhas possíveis desse relacionamento para que você enxergue, para que você reflita e não leve essa mesma situação para outro relacionamento. Ah, então quer dizer que eu fui o motivo? Não, mas com certeza teve aí uma contribuição. Sempre tem. Difícil não ter alguma contribuição, tá? Alguma contribuição. Eu achava que não. Eu confesso a vocês que eu achava que não. Mas quando a gente estuda, quando a gente pesquisa, quando os números mostram, as estatísticas, não são os números, eles falam por si, tá? Realmente a traição, ela engloba as duas pessoas. Não que você seja real responsável por isso, porque sim, independente da dificuldade, ele teve a oportunidade de falar para você o que estava acontecendo. E às vezes até falou, ah, eu falei e você não deu ouvido, aí aconteceu. Sim, pode ter sido? Pode, mas ele ainda assim teria a chance de terminar com você para começar um outro relacionamento. Super concordo com você com isso. Mas, enfim, somos humanos, somos errantes, nesse mundo aqui só tem errantes. Não existe ninguém que não seja. Então, você entendendo isso, você vai ter mais facilidade de perdoar. E lembrando, o perdão não tem nada a ver com esquecimento, não tem nada a ver com você deixar de viver as consequências. E sim, com você arrancar esse sentimento que destrói o seu coração, a sua vida. Não deixe esse veneno dentro de você. Manda embora. Você merece dias mais felizes.